Há uma traição que é diferente de todas as outras. Não a traição de um inimigo. Essa você espera. Essa você se prepara. Essa dói. Mas dói de um jeito que faz sentido. A traição que não faz sentido. A que não tem explicação. A que chega de um lugar que você nunca imaginou que poderia vir. De quem você ajudou. De quem você defendeu. De quem você abriu a porta quando estava do lado de fora. Essa é diferente. Davi conhecia essa traição. O Salmo 35 nasceu dela. Não de uma batalha honrosa, não de um inimigo declarado, de pessoas que Davi havia servido, que ele havia ajudado. Nos momentos difíceis, que receberam seu cuidado. E depois, viraram contra ele. O contexto histórico aponta para dois momentos. O período na corte de Saul, quando Davi serviu ao rei com lealdade total, tocou harpa para acalmar os tormentos do próprio Saul. E Saul passou a persegui-lo. Ou a revolta de Absalão, quando aliados de décadas viraram inimigos num único dia, quando conselheiros leais cruzaram para o outro lado, sem olhar para trás. E há uma palavra hebraica, no versículo 7, que captura tudo isso. Shinon. Sem causa, sem motivo, sem razão que justifique o que foi feito. Davi diz que cavaram uma cova para ele, sem causa. Estenderam uma rede para ele, sem causa. E essa mesma palavra, Shinon, aparece séculos depois, nos lábios de Jesus, em João 15, versículo 25. Odiaram-me, sem causa. O Salmo 35 não é apenas a oração de Davi. É a oração de qualquer pessoa que já foi traída por quem ajudou. E a profecia do justo maior, que veio depois de Davi e foi odiado da mesma forma. No próximo ato, vamos entrar no momento exato em que Davi percebeu que os que ele defendia agora o acusavam. Imagina o momento. Não o momento da batalha. O momento do reconhecimento. Quando você olha para a multidão dos seus acusadores e reconhece um rosto. Um rosto que você conhece, que já esteve à sua mesa, que você já defendeu. Quando ninguém mais o fazia. Davi descreve isso com uma precisão que corta fundo. Levantaram-se testemunhas injustas contra mim. Interrogaram-me sobre coisas que não sabia. Pagaram-me o mal pelo bem e deixaram a minha alma desolada. Pagaram-me o mal pelo bem. Não é apenas traição. É a inversão completa da ordem moral do universo. Você deu bem, recebeu mal.
Você abriu a mão, recebeu um punho fechado. Você serviu, recebeu acusação. E então Davi acrescenta um detalhe que transforma a cena de traição em devastação. Quando eles adoeciam, eu me vestia de pano de saco, eu me humilhava com jejum, orava com a cabeça inclinada sobre o peito, andava de luto, como por um amigo ou por um irmão. Davi chorou pelos inimigos quando eles estavam doentes, orou por eles, jejuou por eles, tratou-os como irmãos quando estavam fracos. E quando Davi adoeceu, eles se alegraram, reuniram-se contra mim em surdina, reuniram-se contra mim sem que eu soubesse, rasgavam-me e não paravam, rangiam os dentes contra mim. Há uma dor aqui que vai além da injustiça. É a dor de descobrir que o seu cuidado foi recebido como fraqueza, que a sua generosidade foi lida como ingenuidade, que o seu amor foi usado como arma contra você. No próximo ato, vamos ver como Davi convoca Deus para a batalha que ele não pode vencer sozinho. Então Davi faz algo que a maioria das pessoas não faz quando é traída. Não vai se vingar. Não planeja represália. Não organiza a própria defesa. Convoca um advogado. Pleiteia, Senhor, com os que pleiteiam comigo. Combate os que combatem contra mim. Em hebraico, Ribe. Uma palavra jurídica que significa defender uma causa no tribunal. Não apenas lutar. Representar juridicamente. Davi está dizendo: Senhor, você é o meu advogado. Você conhece todos os fatos. Você viu o que eles fizeram. Você sabe o que eu fiz por eles. Defenda a minha causa. E a imagem que Davi usa para descrever Deus neste momento é extraordinariamente militar. Toma os escudos, o grande e o pequeno. Levanta-te e vem socorrer-me. Empunha a lança e o machado contra os meus perseguidores. Diz a minha alma: eu sou a tua salvação. O grande e o pequeno escudo para todas as acusações, as grandes e as pequenas, as públicas e as sussurradas, as que chegam diretamente e as que chegam pelos bastidores. E a lança e o machado não para Davi usar, para Deus usar. Como se Davi dissesse: não tenho força para esta batalha, mas conheço alguém que tem. E então vem a imagem mais libertadora de todo o salmo: que os meus inimigos sejam como palha ao vento, palha ao vento. Não como uma pedra que você tem que empurrar,
não como uma montanha que você tem que escalar. Como palha. O que parece gigante diante dos olhos humanos é palha diante de Deus. Leve demais para resistir ao vento do Espírito. No próximo ato, vamos descobrir o que Davi promete fazer quando a vindicação chegar. E por que essa promessa é tão importante quanto o próprio clamor. Há algo no Salmo 35 que surpreende. No meio de todo o clamor, no meio de toda a dor da traição, no meio do pedido de vindicação, Davi faz uma promessa. Então a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo dia. Não depois da vitória, não quando tudo estiver resolvido, não quando os inimigos tiverem sido silenciados. Todo dia. No meio da traição, louvor. No meio da acusação injusta, promessa de falar da justiça de Deus. Isso não é negação da dor. Davi não fingia que a dor não existia. Acabamos de ouvir a dor toda, crua, honesta, devastadora. É a decisão de quem sabe que a última palavra não pertence aos que traíram, pertence ao juiz. E talvez você esteja carregando uma traição agora, uma que ainda dói, quando o nome da pessoa aparece na sua memória, uma que você não consegue entender por que aconteceu, uma que não faz sentido, porque você fez tudo certo. O Salmo 35 não promete que você vai entender, não promete que vai fazer sentido, não promete que a pessoa vai pedir perdão. Promete apenas uma coisa: que há um advogado que conhece todos os fatos, que viu o que você fez por eles, que viu o que eles fizeram com você, que tem o escudo grande e o pequeno, a lança e o machado, e que disse à sua alma: eu sou a tua salvação. No próximo ato, as palavras que Davi escreveu sobre si mesmo, Jesus viveu na pele, na pele. E agora, ouça as palavras como foram escritas por Davi. Traído por quem ajudou, acusado por quem defendeu, e ainda assim, confiando no único que nunca o abandonou. Salmo 35. Os versículos que mudam tudo. Pleiteia, Senhor, com os que pleiteiam comigo. Combate os que combatem contra mim.
somos escudos, o grande e o pequeno. Levanta-te e vem socorrer-me. Empunha a lança e o machado contra os meus perseguidores. Diz a minha alma: eu sou a tua salvação. Sejam como a palha diante do vento. Quando o anjo do Senhor os expulsar, levantaram-se testemunhas injustas contra mim. Interrogaram-me sobre coisas que não sabia. Pagaram-me o mal pelo bem e deixaram a minha alma desolada. Quando eles adoeciam, eu me vestia de pano de saco, orava com a cabeça inclinada sobre o peito, andava de luto, como por um irmão. Mas quando eu tropecei, eles se alegraram e se reuniram contra mim. Senhor, até quando ficarás a ver isso? Livra minha alma dos leões. Então a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo dia. Você foi traído por quem ajudou, acusado por quem defendeu. Teve o seu cuidado devolvido como arma. Davi também. E Jesus também. Odiados sem causa, traídos sem motivo, acusados injustamente. E os dois fizeram a mesma coisa. Entregaram a causa ao único advogado que nunca perde. Uma causa justa. Pleiteia, Senhor. Combate por mim. Diz a minha alma: eu sou a tua salvação.